Meu nome é Elide, sou jornalista, tenho 50 anos e recebi o diagnóstico de câncer de mama em dezembro do ano passado, em dezembro de 2013. Eu passei pelo meu ginecologista numa consulta de rotina e eu estava sentindo um desconforto na minha mama esquerda, como se fosse um músculo distendido. E eu cheguei a comentar com o médico, mas no exame clínico ele não sentiu nada, assim como eu não sentia nada no exame clínico. Então resolvi seguir os conselhos dele e comentar com o médico no laboratório onde eu iria fazer os exames de rotina, mamografia, ultrassom, etc. Passei pela mamografia, não foi identificado nada. Passei pelo ultrassom, o médico ficou em torno de 20 minutos tentando localizar alguma coisa e nada. Até que ele foi até a sala de mamografia, enquanto eu era preparada para um outro exame, também de rotina, e voltou falando, olha, eu achei um tecido, identifiquei um tecido diferenciado. Então, acho melhor você refazer a mamografia. E para minha surpresa, uma semana depois saiu o diagnóstico e veio com uma classificação radiológica de nível 4. Segundo a leitura do meu ginecologista, isso já era um encaminhamento direto para biópsia. E acabei fazendo a core biópsia, que infelizmente no início de janeiro apareceu, o resultado foi confirmado como um carcinoma ductal invasivo. E é lógico, não tive Natal, não tive Ano Novo, a minha biópsia foi feita no dia 30 de dezembro e a única coisa que eu pensava era em vida, e vida com qualidade. Eu queria saber o que eu tinha o mais rápido possível. Enfim, me indicaram, apesar da esposa do meu ginecologista ser mastologista, o meu cardiologista, para os exames já preparatórios para a cirurgia, me indicou procurar o AC Camargo. E foi aí que eu entrei em contato com o hospital, onde surpreendentemente em 24 horas a recepção do hospital entrou em contato comigo. A consulta já foi marcada para 3 dias depois, com um especialista, um mastologista, oncologista e cirurgião. E quando eu cheguei lá, lâminas foram refeitas, leitura de lâminas foi refeita do laboratório que eu havia feito e a cirurgia foi marcada. A cirurgia correu super bem. A princípio, tudo bem que houve um susto, porque a princípio o meu tumor na core biópsia havia aparecido um tumor de 0,7 milímetros e na realidade na cirurgia foi encontrado 2 tumores, um com 1,7 e o outro com 2,2. E quando eu passei na consulta de retorno do cirurgião, né, do meu mastologista, no AC Camargo, ele disse, Elide, agora vamos ter uma briga de cachorro grande, porque há uma divergência nos resultados anatomopatológicos da sua cirurgia e você provavelmente vai ter uma discussão se há necessidade de químio ou não. Então eu vou te encaminhar para a equipe de oncologistas do hospital e aí eles vão discutir o problema. E aí foi que começou uma luta interna, inclusive comigo, porque na realidade todos os meus exames deram negativos, 97% do meu corpo livre de células cancerígenas, porém a classificação tumoral apresentada era nível 3, a mais alta. E aí o Dr. Vladimir, da oncologia do AC Camargo, simplesmente disse que ele não acreditava naquela classificação tumoral
moral em função dos resultados dos meus exames. Porém, apesar dele me ver como uma paciente dentro de um quadro onde eu não necessitaria fazer quimioterapia, ele não tinha como me afastar disso. Se eu não fizesse, que a única possibilidade existente era eu fazer o Oncotype DX nos Estados Unidos. Eu não tenho recursos para tal exame, que não é reconhecido ele não está no protocolo da ANS, então os convênios, apesar de eu ter um ótimo convênio, os convênios não são obrigados à cobertura desse exame, que é em torno de $5.000. E só existe um laboratório onde é feito o transporte, né, o envio do material para os Estados Unidos. Bem, a minha família não se colocou à disposição para fazer, não houve essa iniciativa e passaram em torno de 3 semanas e eu até passei no IBCC para buscar a opinião de outros médicos do mesmo nível do AC Camargo e muito apreensiva com tudo isso, porque eu sentia no meu coração que não era o caso de fazer quimioterapia, mas eu não tive coragem de aceitar a ajuda de amigos para ter os recursos financeiros e poder fazer esse exame nos Estados Unidos, já que os meus filhos têm condições a minha família se unindo teria condições de bancar esse exame. Então, voltei no hospital e conversei com o médico, dizendo que eu não havia feito o exame, o Oncotype, mas que eu queria conversar com ele, porque se realmente ele acreditasse que eu estou dentro daquele quadro, né, de pacientes que não necessitam o tratamento quimioterápico, então eu iria aceitar sem orgulho a ajuda dos meus amigos. E foi então que eu escutei do médico: é tarde demais. Nós não temos mais tempo, porque já passaram 3 semanas e o último congresso que ele participou havia constatado que pacientes no pós-cirúrgico, num período maior que 6 semanas, perderiam em torno de 20% dos benefícios da quimioterapia. Então, marcamos a quimioterapia, eu não tinha mais o que fazer, marcamos a quimioterapia e fizemos a primeira sessão. Eu confesso que foi o pior momento da minha vida. O pior momento não foi receber o laudo, o pior momento não foi passar pela cirurgia, já que não houve necessidade de mastectomia, não houve necessidade de esvaziamento da axila. O pior momento foram os efeitos colaterais da quimioterapia. Eu me sentia como provavelmente um ratinho ou um coelhinho, ou seja lá que animal for, quando ele é colocado num laboratório e passado por uma experiência. Eu não conseguia, 2 dias depois da minha quimioterapia, eu sou uma pessoa extremamente saudável, eu tenho uma qualidade de vida excepcional, eu não tenho nenhum tipo de vício, eu não consumo bebida alcoólica, eu nunca fiz uso de nenhuma droga, eu tenho uma vida extremamente saudável, eu sou uma ex-bailarina, eu adoro dançar, eu adoro escrever, eu tenho uma vida super agitada em termos de amigos, do meu trabalho, das minhas atividades, enfim. E simplesmente, de repente, eu perdi tudo isso. Eu não conseguia controlar o meu corpo, eu não conseguia determinar o que seria a minha rotina. Eu tive muitos problemas no meu esôfago, muitas dores, e assim, cada dia que eu acordava eu costumava brincar com os meus amigos, com a minha família, que era um flash, como se eu não me reconhecesse. E um amigo querido que me acompanhou na primeira sessão de quimioterapia, eu falava para ele assim: por favor, volta lá naquela sala para me buscar, porque eu devo ter ficado lá, eu não me reconheço.
E quando os efeitos colaterais passaram, graças a Deus eu não tive febre alta, eu não tive vômito, eu tive tudo que chegasse perto. Então a minha temperatura aumentou, mas não entrou no quadro de risco. Eu tive muitas náuseas, mas não cheguei a ter não ter vômito. Enfim, as coisas aconteceram dentro da maior normalidade, mas eu não tinha domínio sobre meu corpo. Eu não sentia falta de ar, mas um cansaço extremo. E de repente, quando esses sintomas começaram a passar, essa dor no corpo, esse mal-estar, essa dor terrível nas juntas, nas articulações, nessa parte do esôfago, simplesmente começou o mal-estar no couro cabeludo, como se eu tivesse 1000 agulhas espetadas no meu couro cabeludo, e isso está até hoje. E aí, quando isso começou no 13º dia, apesar de no 10º dia eu já começar a perceber que meu cabelo estava caindo, aí de repente o meu cabelinho começou a cair. E começou a cair de forma assustadora. Eu tinha um cabelo para baixo do ombro e eu passava a mão nele, que eu até havia tentado cortá-lo para doar para as crianças, para fazer uma peruquinha para as crianças em tratamento oncológico. Mas enfim, quando eu resolvi cortá-lo, já era no pós da químio e o mal-estar começou e eu não consegui fazer esse corte e aproveitar o cabelo. E aí eu fui vendo o meu cabelinho cair e eu sempre achei que eu ia tirar isso de letra, porque eu nunca dei mais importância para a minha parte física, para a minha parte externa, do que para o que eu sou internamente. Eu colocava todo o meu potencial no que eu sou internamente, nas minhas conjecturas, nas minhas convicções, nas minhas informações. E aí, quando esse cabelo começou a cair, eu comecei a desabar. E aí, teve um dia que foi quinta-feira da semana passada, aliás, dessa semana que acabou de passar, né? Simplesmente eu desabei. Eu fui tomar banho, eu resolvi colocar um shampoo, e eu até uso shampoo e condicionador de marca legal, e para não dizer que foi de uma marca inferior que aconteceu isso, e de repente meu cabelo virou uma trança e eu não conseguia desembaraçar meu cabelo no banho. E aí foi que eu peguei uma tesoura, logo depois que eu saí do banho, quando eu percebi que eu não ia conseguir desembaraçá-lo, e eu cortei. E eu filmei todo o processo, mas eu não consegui assistir até hoje. E aí, desde quinta-feira passada, eu estou usando esse lencinho, porque tem muita falha de cabelinho, meu cabelinho praticamente está inexistente, sobrou muito pouco. E assim, eu quero acreditar que tudo isso é uma fase, como meus amigos costumam me chamar, que eu sou uma borboleta, porque eu adoro voar, eu adoro a liberdade, eu adoro levar, nem que seja através da minha imaginação para a escrita. Eu quero acreditar que tudo isso é uma fase, que eu estou passando por isso, já que o meu organismo não demonstra ter nenhum problema. Então, ok, eu estou aprendendo muito com tudo isso, e eu quero acreditar que tudo isso vai servir para fomentar a vontade que eu tenho de dizer para as pessoas que tudo isso pode ser diferente, que a gente não precisa chegar no fundo do poço para a gente promover mudanças na vida da gente, que o nosso corpo não precisa adoecer para a gente perceber que a vida da gente pode ser diferente, que os valores podem ser outros, e que antes da gente querer cuidar do mundo, a gente precisa estar bem e cuidar da gente. Então eu só quero acreditar que assim como tem aquela lenda da águia, que fala que a águia, quando chega no meio da vida dela, ela precisa estar
no alto da montanha, ela precisa estar retirada para trocar unhas, garras, bico, pena. Quem sabe, na minha singela forma de comparar minha vida com a metamorfose de uma borboleta, quem sabe não seja o momento da minha metamorfose e de repente sentir a minha pele diferente, sentir as minhas unhas diferentes, sentir o meu cabelo, né? Ou não sentir mais o meu cabelo, seja a mudança que eu preciso, a vivência que eu preciso para poder superar isso com mais garra, com mais sabedoria e poder sair de tudo isso muito mais fortalecida. E por esse meu mundão de Deus, através dessa facilidade que eu tenho com as letrinhas e com a comunicação, de poder ajudar pessoas e promover a diferença de muito mais pessoas, mais do que o meu blog já consegue acessar. É isso. Eu passo pelo câncer de mama, não é fácil, mas eu sei que o meu caso não é o pior. E se o alto assim permitir, isso só vai ser mais uma experiência, mais uma história para eu poder transformar através das letrinhas, que eu digo que são as minhas queridas amigas, em mais uma história. É isso.